Cris Bicudo, bem-vinda! Obrigada. Boa tarde, feliz ano novo para você. Para você também, né? feliz ano Nem novo. parece, mas parece Ai, que a gente já está lá na frente, verdade, tudo é tão rápido, né, hoje em verdade, dia, é verdade. que a gente já acha que já daqui a pouco tá chegando Natal de novo. Mostra os seus pássaros aí, Cris. Então, você tá hoje eu vou ensinar para especialista, você. hein? Como é que é o tô projeto tentando. lá? Como é que é o projeto? É Brasil Aves Livres. Esse é o Instagram também Tá das vendo? aves. Certo. Hoje nós vamos falar sobre o bicudinho do Mostra o brejo bicudinho. paulista. Fala um pouco dele para mim. Fala Esse um é pouco uma dele. ave que foi descoberta em Mogi Ah, em 2004. ah. E assim que ela foi descoberta, ela já entrou em extinção. Só existe menos de 400 aves dessa em todo o país. E só existe na nossa região, Rogerinho. É mesmo? Só. São José dos Aqui Campos, no Vale do Paraíba. Guararema, Santa Branca, Salesópolis, 6 cidades só. Ih, esqueci. Mogi e Biritiba-Mirim. Só. Que Então, bonitinho, assim, hein? é uma ave que eles falam bastante sobre ela justamente por causa disso. Porque se não cuidar, não preservar, não deixar ela solta, o que vai acontecer? Ela vai sumir. Vai, Como sem tem dúvida. várias Já espécies está em aí. extinção, né? Então, Você assim, falou. o que eu proponho com esse novo Instagram, com essa nova pintura, dê arte de presente, dê artesanato. Uhum. Deixa as aves livres, faça observação de aves. Tem um grupo muito legal que fica aqui o convite para vocês de casa, chama COA. Então, se quiser procurar o Instagram, coa.santabranca. Não é nada, não é um grupo, uma ONG, nada. É um grupo de pessoas que se unem só para observar as aves. Então, Legal. assim, a gente deixa elas soltas Uhum. e deixa elas tranquilas lá, se reproduzindo, para não entrarem como essa ave em extinção. Beleza? Maravilha. Então, Vamos lá. hoje, depois de conhecermos um pouco dessa espécie, a gente vai agora pintar e fazer uma pintura realista. Isso, só um detalhe. Existem dois tipos de ave como essa. Bicudinho do brejo paulista, que é a nossa aqui, e tem uma espécie que é parente prima dessa que existe lá no Paraná. Só para deixar claro, porque essa já não está tão em extinção quanto essa. Ah, entendi. Tá bom? Entendi. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço quando eu vou pintar, primeiro que é uma pintura científica, não é uma coisa que eu vou tirar da minha cabeça para poder fazer, tá? Então eu tenho que ter uma foto, uma boa foto dessa ave para eu poder trabalhar sobre isso. Uhum. Então, ó, eu consegui a foto, tem uns profissionais aí, né, uns fotógrafos que tiram só fotos de ave, e aí a gente conversa. Eles peçam autorização e eles me dão. Então tá aqui a nossa ave, que por sinal, essa foto é da Esther Ramires, que eu tive como referência. Uhum. Então vamos lá. Tirou, desenhou no papel a ave, passa daquele jeitinho que nós já estamos acostumados. Um carboninho e você vai passar. Antes, se você for fazer na bolacha de madeira, você precisa colocar esse produto, tá? Que é uma base seladora. Por quê? Porque na bolacha a gente não vai passar nada, não vai pintar com a tinta acrílica, nada. Vai direto deixar o desenho da própria madeira. Certo. Então, transferir o risco aqui, a gente vai começar a trabalhar. Logo de cara, eu vou pegar um pincel redondo. Por que eu vou pegar um redondo? Porque ele já vai me dar um pouquinho de pena que vai ficar marcadinho aqui no fundo, tá? Então, eu tenho aqui a primeira parte e a segunda parte. Vou usar aqui, eu vou colocar desse lado para ficar mais fácil de pegar. Vou pegar aqui a cor sépia, no caso dessa ave, tá? Uhum. Cada uma vai ter o seu tom. Então, aí eu venho fazendo pinceladas assim, ó. Seguindo o movimento da minha ave, tá? Então, eu vou passar o fundo nela todinho, que eu já tenho uma aqui adiantadinha para vocês. E vou passar também o fundo no olho com o preto. Então, eu pego aqui um pincel mais estreitinho, né, mais fininho, e vou preencher a parte do olhinho, tá? Uhum. Então, com preto e aqui com sépia. E aí, com grafite, eu vou pegar aqui com esse fininho e vou passar o fundo aqui no nosso bico. Beleza? Já tenho isso tudo adiantado aqui para facilitar. Vou só mover um pouquinho. Então, aqui já tá seco. Depois de seco, ó, vê que ficou umas marquinhas. Rapidinho, né? Seca rapidinho. Então, no caso dessa ave, agora eu vou pegar um pincel chanfrado, ó.
Vou Esse hidratar. risco você reforçou depois dessa pintura? Isso. Geralmente ele aparece. Tá. Aqui eu reforcei só para a TV com um branco, porque senão não ia destacar. Ah, tá? Geralmente não precisa. Não precisa, porque aparece, fica uma demão só de tinta, então ele fica meio... É até melhor que não fica risco nenhum. Uhum. Eu vou pegar esse pincel chanfrado, hidratei ele na água. Vou pegar esse aqui, ó, essa corzinha, que é o cappuccino, e vou fazer esse exercício aqui, ó. Pra lá e pra cá. E aí eu começo a fazer as asinhas dele, tá? Deixa eu colocar óculos, né? Porque senão chega uma época na vida da gente, né? Você não tem esse problema, né? Ó. Precisa ter a ajuda. E aí eu vou lá de novo. Sempre que eu achar que a tinta acabou, eu vou lá. Então, ó, eu vou fazer toda essa partezinha dele, ó. Que são essas asas que vão ficar toda nessa região. E aí eu estico pra cá. Ele tem umas camadinhas aqui também, ó. Que a gente tem que fazer. É da mesma forma. A gente vai criar Divide aqui... a tela aí com o passarinho. Faça favor, passarinho. Isso pronto. é bom. Vai. Ó, aqui ele tem as divisões, tá? Porque você precisa estar sempre olhando na foto. Então, aqui ele tem todas as divisões. Vai fazer essa parte, vai fazer essa parte. Beleza, eu já tenho essa parte pronta. Vou passar para essa, né? Isso, obrigada. Então, aqui, ó, já tenho essa parte pronta. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto e vou fazer a profundidade. Olha interessante como é que já ficam, né? Com os Não é? recortes das penas. E aí, com o preto, porque tem que ser sempre tom sobre tom. Eu venho por aqui, ó, pelo lado ao contrário da onde eu fiz, para eu colocar a profundidade, ó. O legal dessa espécie é que Ó. tem uma cor única, né, Cris? Então Isso. acaba ficando mais fácil, Mais né? fácil, sim. De trabalhar. Porque tem uns ali que tá na prateleirinha, ó, aqui também a gente vai trabalhar com preto. Todo lugar que você quiser a profundidade, você vai trabalhar o preto. E a parte clara, que é a luz que a gente usou ali. Tá bom? Certo. Esses são os fundos. Já vou aproveitar e já vou flotar os pezinhos. Que eu passei aqui a cor cinza. Cor cinza? Isso. Que é a base? A base. E aí eu vou pegar o grafite, da mesma forma, eu vou sombrear um lado e o outro lado, os dois lados do pezinho, ó. Por ser uma área Você muito vê que eu pequena, não por isso vejo- você vai usar esse pincel. Isso, posso até usar menor. Tá. Então, ó, não vou trabalhar com ele assim, vou trabalhar com ele reto, de pezinho. Por quê? Porque aí eu não saio pra fora, né? Então, ó, Tá. dos dois lados do pezinho, a gente vai fazer esse trabalhinho, tá? Daqui um lado de cá, um lado de cá, que eu também já tenho pronto. E aí, é começar um jogo de repetição, que a gente vai fazer agora. A maioria das pessoas não gostam de pintar aves e nem animais por conta disso. A gente vai entrar com esse pincel. Finalização, né? É São porque é os muita, detalhes. muita repetição, né? É. Então, você vai fazer as peninhas uma por uma. Então, você vai pegar Trabalhoso. esse pincel, tá? E aí, você vai começar da cor Esse mais é o liner? escura, esse é o liner, para mais clara. Então, aqui, ó, eu sempre pego a tinta assim, ó, rodando, tá? Rodando. E aí, vamos começar, olha, isso aqui, Rogerinho. Um por um. E aí a E gente aí vai vão encher. criando as camadas. Vai criando as camadas. Então, eu tenho aqui essa primeira camada, mas aí eu tenho que preencher toda essa área. Ô, eu não Cris, posso deixar A nada. Nancy Campos diz que adora os seus trabalhos, são lindos demais. A Nancy é lá de Salvador, Bahia. Mandou Ai, que recado bom. aqui no nosso Obrigada, Instagram, Nancy. Faça Você Mesmo TV. E a Estefânia, ela pergunta qual tinta? Tinta acrílica, Tá. tá? É a base de água essa tinta, então você vai lavar os seus pincéis todinhos com a água, tá? Então não tem problema nenhum, não tem cheiro. Ó, agora eu tô vendo com uma segunda camada. Claro que eu já tenho ali clareou. adiantado. Já, Tô dando já uma subiu um tom. clareada. Essa ave, ela tem também um pouquinho de cinza, meio acinzentada. Ó, sempre fazendo esse movimento, acompanhando aqui, tá? Então, essa é a segunda camada. Vamos para uma terceira camada. Vamos colocar um pouquinho do cinza, sempre pegando dessa forma, girando o seu pincel, tá? Então, eu vou fazer aqui só mais um pouquinho para vocês terem noção. Pra gente ainda tem o bico e tem outras coisas para fazer. E o olho, que é o que dá a vida nele, né?
Então, ó, mais uma camada e eu vou com um pouquinho do mineral. Aqui, ó, já vou girar ela aqui também. E aí eu coloco algumas luzes e alguns pontos com mineral. Vou passar para cá, que essa parte eu já tenho ali, ó. Já fiz algumas camadas, posso até fazer mais, tá? E aqui, ó, a gente coloca algumas... Algumas camadas, você tem uma ideia? Quantas? Não? 4 camadas. 4, tá. Tá? E aí você vai, ó, dando alguns pontos de luz. E são pinceladas curtas. Pinceladas curtas. Então, tem aves que elas têm as penas mais longas, aí você vai puxar a sua pincelada. Observe que essa ave, ela tem um detalhe aqui, ó, nessas 3 camadinhas aqui. Esse aqui é um macho, tá? A fêmea, ela tem mais essas camadinhas. Então, aqui eu já vou entrar com mineral e vou fazer esses detalhezinhos, ó. Ó, como se fosse um lequezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem umas manchinhas aqui. A fêmea, ela tem bastante aqui durante o corpinho dela, pelo corpinho todo. Aqui também tem. Eu tô sem uma referência aqui, tá, pessoal? Mas geralmente eu tenho a referência do meu lado. Ó. Então, ó, tem as camadinhas aqui. É uma belezinha, né? E ele gosta, o nome já diz que é do brejo, né? Ele gosta do brejo. E aí ele tá em extinção justamente por isso, Rogerinho. Porque, deixa eu flotar o bico pra gente. Porque estão acabando com a natureza. E aí já não tá tendo mais brejo. E se não tiver o brejo para ele morar... Fica sem moradia. Fica sem moradia. Que triste, né? Triste mesmo. Agora que eu tô entrando assim mais nesses assuntos... você vê quanta coisa. Tem um lá que eu tava vendo, ele entrou em extinção, ele tinha 5, agora já não tem mais nenhum. Agora eu vou flotar, colocar a luz aqui, ó. Vou colocar nesse aqui, porque o outro eu já, ó, flota aqui. Vou pegar mais tinta. Vou contornar esse biquinho. Essa parte que fica aqui, ó. Cada passarinho tem uma característica. De bico, de pena. E aí eu faço a divisão no meio. Vou fazer nesse aqui, ele já tá mais fácil para vocês verem, ó. A divisão aqui no meio. Certo? Vamos colocar um olhinho nele, porque quando coloca o olho, ele já nasce. Aparece, né? Um pouquinho de branco. Ganha vida, né, Cris? Ganha vida. Cada coisinha que você põe, ó, também vem aqui. Eu vou fazer um flotadinho aqui pra cima, um traço C, tá? Então, aqui, ó. Aqui. Mas eu não posso cobrir o preto, então eu dou uma limpadinha aqui, ó. Deixa eu pedir uma gentileza, tem bastante gente comentando aqui no Instagram. Coloca nome, cidade e estado pra gente saber de onde você nos assiste, tá? Vai lá, deixa lá o seu comentário em @façavocêmesmo.tv. Agora sim. Agora deu a luz, ó lá. Ah. E aí eu vou pegar agora de novo esse pincel, porque ele tem um brilhinho aqui, ó. Peraí, segura um pouquinho, Cris, segura um pouquinho. Aí. Segurei. A gente coloca o brilhinho. Dependendo da posição que ele está na foto, o brilhinho pode ficar de outra forma, tá? Um pouquinho de preto. E a gente vai colocar aqui, ó. Essa ave, nessa posição que ela tá, ela tem uma sombra aqui, ó. Como que eu faço essa sombra? Faz um flotado de novo no olho, Cris, por favor. Eu tive a impressão que a gente não tava com a imagem. Eu vou fazer nesse aqui, tá? Porque aquele ali eu vou ter que tirar, senão vai borrar. Ó, isso, peguei. não, ali mesmo, é. Eu vou fazer o exercício. Aqui, é um traço C, é esse na movimento. ponta maior ou menor? Na maior, ponta né? do pincel? Isso. É. Ó, faço isso aqui, ó. Ah. Se você vê que cobriu ali muito preto, você vem com o pincel de ladinho e limpa, ó. Aí fica só ali. Ih, perfeito. caiu a gotinha. Caiu uma gota. Mas mostrou muito bem. Deu pra mostrar? Mostrou muito bem. Então, o que você ia fazer agora? Eu vou fazer esse detalhe aqui, ó, que é a profundidade do pescocinho dele. Tá. Então, eu vou pegar preto com pituá, que é esse redondo, um pouquinho de preto. Aí, você precisa de um papelzinho toalha, tá aqui, ó. Quer ver? Eu Bem vou devagarzinho, bem tirar, devagarzinho. ó, tiro o excesso e eu venho aqui, ó, fazendo um triângulo, que seria o nosso tornado, ó. Eu venho daqui e vou afinando, ó.
Que aí dá esse volume, ó, tá vendo que ele vem aqui, afundou, subiu. Então, sempre que vocês quiserem volume, claro, escuro e claro. Isso é sempre, para qualquer coisa, tá? Só que a gente precisa ainda colocar aqui, ó. Todas as camadas que vocês colocaram aqui nessa parte, coloca aqui também, ó. A parte de baixo. É. Tá. Que é a continuação do corpinho. A gente também observa aí a questão da sombra da asa, né? Isso. Que aqui a gente coloca alguns detalhes, que ele tem aqui um pouquinho mais claro, ó. E daí você vai destacando as partes. Isso. Se bem que ele é uma ave um pouquinho escurinha, não é tão muito brilhinho nesse pezinho. Eu vou dar com essa cor mesmo, que é o mineral, aqui no meio, ó. Sempre que você quiser colocar uma luz, ó, eu coloco e puxo com o dedo. Porque eu não quero que ela fique muito em destaque, tá? Quero boleadinho, escuro, escuro, claro no meio. Sempre. Para qualquer coisa, tá? Um rostinho de boneca, o que for. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui, deixar mais... Tá, eu passei o fundo aqui já. Geralmente, eu passo antes de pintar o pezinho, mas como eu queria adiantar aqui, eu passei. Então, vamos pegar o reto, que é um pincel reto assim, tá? E aí, a gente vai usar o verde. Depois, eu volto só para dar um flotadinho aqui. Então, olha lá, verde. Ó, verde oliva. Aí, nós vamos passar assim, ó. Se você... Eu gosto mais de fazer dessa forma que eu vou fazer aqui, ó, tá? Por quê? Porque fica o tronco retinho na mesma direção, sem ter que contornar nada. É mais legal, tá? Pronto. Fez isso aqui, tá desse jeito que tá aqui o nosso. Vamos flotar de escuro e claro, tá? Como eu usei ele aguadinho, eu vou pegar a mesma cor. Se eu quiser, posso até colocar um pouquinho do preto, ó. Encostando um no outro, exercício. E aí, a gente faz aqui. Observa onde você... a sua foto, sempre observa a sua foto, tá? Porque às vezes as luzes podem estar em posições diferentes. Tudo isso é importante. Ó, tô sombreando aqui. Aqui. Vou sombrear também a parte de cima, porque eu vou colocar a luz no meio, ó. Metadinha, metadinha, encostou. Trabalho o pincel. E vou lá na parte de cima. Aqui. E aí, pessoal, não esquece de me seguir lá, tá? Brasil Aves Livres. Você já criou até um perfil, né? Eu criei, separei do outro perfil. O outro perfil vocês vão encontrar de tudo um pouco. Todas as pinturas que eu tô acostumada a fazer. São só pássaros? Só pássaros. Dicas de pássaros. Eventos. O COA, como eu falei, eles sempre fazem uma programação todinha onde eles vão estar observando as aves. Que é interessante, aí eu vou colocar lá também, tá? Então, eu separei. O outro é Cristiane Bicudo Oficial. Tem todas as outras pinturas. E esse aqui eu separei só para as aves. Olha só. Esse aqui é um vai e vem. Eu floto de um lado e floto do outro lado também. Ó, trabalho o pincel e venho aqui. Ó, um lado e o outro lado. E aí, eu gosto sempre de utilizar um mop. Parece esse pincelzinho de passar blanche, essas coisas, ó. E aí, a gente dá umas batidinhas para ele dar uma suavizada aqui nesse meio. Vamos voltar na ave. Estamos quase acabando, claro, né? Tem que fazer várias camadas, né, Rogerinho? Ó, e aí eu vou no preto. Vamos lá. O exercício de novo. E aí a gente tem que dar profundidade na separação dessa parte da asinha com a parte que fica embaixo do corpinho. Então, tem que ter uma cor escura. Então, eu passo aqui, eu passo aqui, aqui.
E aí é uma questão de observação. Você vai observando e vê onde mais precisa de profundidade. Por exemplo, eu já estou vendo a profundidade aqui, ó. Que eu preciso dar um pouco mais de profundidade aqui, ó, até ali em cima. Que aí já estou separando essa partezinha aqui, ó. Reforça o que você achar que deve. E uma coisa muito importante, quanto mais peninhas você fizer ali em cima, mais bonitinho ele vai ficar. Fica, né, o trabalho. É. Ó. Aí, muito importante falar também que as pinturas que eu faço na bolacha são árvores que foram caídas. Ah, é? Nada de cortar árvore também. Então, você vê, esses dias choveu muito, né? E lá, como eu moro na roça mesmo... Dá um efeito tão bonito, né? Tá. Da madeira. Então, conforme cai lá no vizinho, às vezes cai um galho. Esse aí todo é de um galho só. É que mesmo? Caiu da árvore. Ó, agora eu tô fazendo mais... E assim você vai trabalhando as camadas. Vamos passar os seus contatos, Cris? Mostrar as outras aves lá para todo mundo seguir e acompanhar. Ah, eu agradeço. Conhecer o seu projeto, o seu trabalho. Projeto de outros que eu coloco lá também, tá? Isso mesmo. Deixa eu ver o que tá aparecendo ali para ele falar. Muito obrigado, viu, Cris? A gente pôs os dois Instagrams lá, ó. Ai, obrigada. O seu e o Brasil Aves Livres. Aves Livres, isso. Parabéns pelo projeto, pela preocupação, viu? Obrigada, seja sempre bem-vinda aqui. Ai, obrigada. Um beijo grande. Cada vez que a Cris vem, a gente aprende sobre uma espécie. Ai, que legal. Ó, muito legal. Obrigado.